Espírito e em um só Senhor. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11, acompanhe, por favor, a leitura. Isaías 40, do versículo 1 ao versículo 11, na versão NAA. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. E uma voz disse: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aleluia. Amém. Bendita é a palavra do Senhor e que ela fale aos nossos corações e faça sentido para a nossa vida e a nossa caminhada. Eu convido você a baixar sua cabeça mais uma vez, fechar os seus olhos e colocar a sua vida e o seu coração, porque desde o momento em que o Senhor nos chamou para juntos aqui congregarmos, cantarmos, louvarmos e adorarmos a Deus, Ele já estava agindo em nossas vidas e em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque cada cântico, cada oração, cada presença, cada ato de comunhão, cada momento deste culto maravilhoso, ó Pai, que nós já vivemos e experimentamos, tudo isso foi conduzido pelo Teu Espírito Santo, que conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Obrigado, ó Pai Celestial, porque tal conhecimento é maravilhoso demais para nós. Portanto, ó Deus, nos rendemos, nos prostramos, nos submetemos ao escrutínio do Espírito Santo, ao Senhor Todo-Poderoso, que sonda a nossa vida, sonda o nosso coração, para que agora também o Senhor continue a falar conosco, tal como tem dito, ó Pai, em todos os momentos deste culto, por meio da exposição bíblica, que ela seja como espada afiada de 2 fios, cortante, ó Pai Celestial, e penetrante profundamente nos nossos corações. E sendo assim, ó Deus, cumpra a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Faça o Teu querer em nossas vidas, ó Pai Celestial, que o nosso coração seja impactado pela Tua maravilhosa presença, mediante a exposição desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Existem momentos na vida em que o silêncio de Deus parece mais ensurdecedor do que qualquer tempestade. O povo de Deus conhecia bem esse silêncio. Jerusalém, nessa ocasião, estava em ruínas. O templo havia sido reduzido a cinzas. As famílias haviam sido arrancadas de sua terra e levadas, acorrentadas para a Babilônia, o maior império naquela época do mundo antigo, símbolo de poder absoluto, e afrontava até mesmo o Deus de Israel. E por décadas os cativos assentavam-se
às margens dos rios da Babilônia e choravam, lembrando-se de Sião, como nos diz o Salmo 137. E muitos deles devem ter pensado: será que Deus nos esqueceu? Será que a nossa história acabou? É exatamente neste contexto de dor, desânimo, descrença que ressoa como um trovão de misericórdia a primeira frase do capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus, na versão revista e atualizada. Aqui neste capítulo 40 começa onde muitos estudiosos chamam de o grande livro da consolação, que vai do capítulo 40 até o capítulo 66. O tom aqui muda drasticamente, completamente, de julgamento para graça, de condenação para redenção, de silêncio para proclamação. Nós começamos a ver o anúncio claro de que Deus mesmo virá ao encontro do seu povo, abrindo caminho no deserto, sustentando os fracos e renovando as forças dos que nele esperam, como hoje pela manhã nós vimos pela mensagem do pastor Osvani. Essa passagem não é apenas história antiga, ao contrário, ela é palavra viva para toda alma que hoje vive em algum tipo de cativeiro ou necessitado de consolo, seja a dor do fracasso, do luto, da desilusão, da doença ou do pecado que aprisiona. Quando a gente olha para o mundo hoje, percebe que as pessoas, por uma razão ou por outra, estão sofrendo muito, estão sofrendo cada vez mais. E sofrem por razões distintas. Eu enumerei algumas delas aqui. Há quem sofra pelas dores naturais do corpo. Afinal de contas, envelhecer dói. E isso é natural. Outros sofrem por doenças, o que é antinatural no mundo que Deus criou, mas que se tornou, de certa forma, natural no universo marcado pelo pecado. Doenças que às vezes chegam e se embrenham no corpo da gente, na carne, nas emoções, nos ossos, nos órgãos, machucam, perturbam e trazem um sofrimento ou um sentimento terrível de impotência. Às vezes encurtam a vida essas doenças, às vezes elas debilitam a vida, escasseiam as energias e esmagam muitas pessoas. Ou quem sabe o resultado do sofrimento é por conta de acidentes, um atropelamento, ou uma queda, ou algo que aconteceu em uma situação inconveniente, e a pessoa está sofrendo em função de um acidente como esse. Recentemente saiu aí nas redes sociais aquela moça de 20 e poucos anos, que foi lançada de um abismo. Vocês viram isso? Que coisa terrível, que sofrimento, tanto de todos os envolvidos, dos negligentes e dos familiares que perderam aquela moça. E ainda há aqueles que sofrem por questões e circunstâncias difíceis em um país desigual, com violência, com desigualdade econômica, com oportunidades desiguais, ou ainda quem sofre por razões morais, decisões erradas, pecados ocultos, culpas não tratadas, ódio ou falta de perdão. Tudo isso está ao nosso redor. O mundo que nos cerca está repleto de gente que perdeu a esperança e que tem padecido neste mundo. É gente que muitas vezes sofre e precisa de consolo da palavra do Senhor. E é para essa gente, inclusive para nós mesmos, que essa palavra vem. Isaías 40, ela é atualíssima. Isaías 40, pelo Espírito Santo, ela é plantada no nosso coração. Este capítulo nos convida a confiar em um Deus eterno, todo-poderoso e cuidadoso, que governa soberanamente sobre toda a criação e que também se inclina com carinho para consolar e renovar o seu povo, como nós tanto ansiamos aqui nos cânticos que entoamos ainda há pouco. Isaías é uma ponte entre o desespero do exílio e a esperança do nosso Redentor. E por que não dizer, Isaías 40 é a ponte para o desespero de um mundo que sofre, que necessita de consolo nos dias de hoje, para a nossa esperança de um dia nós vermos o Senhor Jesus Cristo voltando entre as nuvens, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Portanto, com esse capítulo, Deus diz para nós: chegou a hora do consolo. Chegou a hora do consolo para nossas vidas, do consolo para o nosso coração. E como Deus consola o coração por meio deste texto que nós lemos aqui? Em primeiro lugar, o consolo de Deus vem quando Ele fala ao coração que está quebrantado. Vou repetir. O consolo de Deus vem quando Ele fala ao coração que está quebrantado pelo Espírito Santo. Começa assim: falem ao coração de Jerusalém. A primeira coisa que nos salta aos olhos neste texto é a dupla repetição: consolai, consolai. E na literatura hebraica, repetição não é acidente, repetição é ênfase. Deus está falando, eu não estou sussurrando, eu estou proclamando. Ouça bem, a consolação para nós. Quando ele repete, ele enfatiza. Hernán Dias Lopes, usando o episódio de Isaías diante do alto e sublime trono, vendo os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz: se eles estivessem cantando apenas uma vez Santo, eles estariam falando a verdade. Se eles estivessem cantando Santo, Santo, eles estariam enfatizando a verdade. Mas eles estavam cantando Santo, Santo, Santo. E Hernán Dias Lopes diz: os anjos estavam colocando a santidade de Deus em grau superlativo. Não há outro Deus, não há outro santo como é o nosso Deus. Mas há algo ainda mais profundo na expressão aqui que nós lemos. Porque no original em hebraico diz que fale ao coração. Não é uma palavra para a mente apenas, nem para os ouvidos somente. É uma palavra que Deus quer que desça fundo, que atravesse as nossas defesas, que alcance o lugar mais íntimo e machucado da nossa existência. Quantas pessoas podem estar aqui hoje com o coração blindado, que já ouviram tantas promessas vazias, que não conseguem mais crer em uma boa notícia? O povo cativo na Babilônia estava desse jeito. 70 anos de sofrimento endureceram o coração, e endurece qualquer coração. O coração fica inquieto, a alma fica revoltada, a consciência fica perturbada. Mas a verdadeira consolação de Deus está aqui nesta noite, pela palavra de Deus, como esteve para aquele povo naquela época. Amém? Essa consolação é o que Deus diz ao coração do quebrantado: a sua guerra está completa, o tempo da sua disciplina já passou. A sua iniquidade está perdoada, não há mais condenação. Você recebeu em dobro por todos os seus pecados, a conta foi paga. Nós estamos falando aqui da redenção de Jesus Cristo, da redenção que Deus traz sobre o povo, que nos 39 primeiros capítulos de Isaías nós temos sim o apontamento de grandes pecados, de grandes desvios, de coisas que desagradaram o coração de Deus, mas que neste momento Deus está prometendo redenção, perdão dos pecados, e Ele é fiel para fazer isso. Ele é fiel para, mesmo como nós cantamos aqui, aos pés do traidor. Eu gosto muito desse texto, Evangelho de João, capítulo 13, porque ele inicia desse jeito: tendo amado os seus, amou até o fim. E quem é que estava ali no meio? Judas, o traidor. Tendo amado os seus, amou até o... Jesus não desiste de nos amar. Jesus não desiste de ministrar sobre nossas vidas. Jesus, ele vai até o fim por mim e por você. Pedro, que ouviu Jesus Cristo falando: todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos e diante do meu Pai. Todos aqueles que me negarem serão negados. Mateus capítulo 10. Mas Pedro negou quantas vezes? E Jesus acolheu. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. O amor dele é muito maior do que aquilo que nós somos capazes de fazer. Dessa forma, Hernán Dias Lopes ressalta que o Deus de Isaías não é um Deus distante e frio, mas é um Deus que desce até onde nós estamos. Antes de qualquer mandamento,
a misericórdia. Antes de qualquer exigência, a graça de Deus. Esse é o Deus que deixou a sua glória e habitou entre nós, cheio de graça, virtude, amor e misericórdia. Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira coisa que Ele fala aos nossos corações: vocês encontrarão perdão na minha presença. Vocês encontrarão graça na minha presença. Vocês encontrarão misericórdia na minha presença. Jesus Cristo já nos perdoou os pecados. E eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você deixe o Espírito Santo ministrar em seu coração o arrependimento, a conversão e a fé necessárias para entregar o seu caminho aos cuidados deste bom pastor, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, que você escute Deus falar ao seu coração quebrantado aquilo que Ele já ministrou em sua vida, porque só você e Deus sabem o caminho já percorrido, de dor, de sofrimento, de angústia, de lamento, de arrependimento, de conversão, e tendo a necessidade do toque do Espírito Santo, para você se reerguer, consolado por esse Espírito. E Ele está aqui nessa noite, para tocar os nossos corações. Em segundo lugar, o consolo de Deus vem quando Ele ministra esperança de dias melhores. Vou repetir, o consolo de Deus vem quando o Senhor, quando Ele ministra esperança de dias melhores. A palavra de Deus permanece mesmo quando tudo mais passa. O texto bíblico diz assim: vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. Tudo que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor e disse. E eu retorno um pouquinho no livro de Isaías, você não precisa abrir, apenas ouça. Está lá no capítulo 45, aliás, eu avanço um pouquinho, está no capítulo 45, versículo 2 e 5. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus. E é este Deus que está dizendo que Ele intervém na nossa história, que Ele atravessa no nosso caminho e que vai aplanar tudo aquilo à nossa frente. Ele não deixará a gente caído e prostrado. Ele nos ergue. Ele tira as pedras de tropeço. Aleluia. Uma voz diz: proclame. E o que hei de proclamar? O que hei de proclamar? Alguém pergunta. Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Porque para sempre, ó Senhor, é a tua palavra firmada no céu, como diz o Salmo 119. Tudo passa nessa vida, meu irmão. Recentemente nós temos ouvido alguns testemunhos daquele projeto Desenrola Brasil, de pessoas que estavam penduradas já há algum tempo, foram qualificadas para o programa e que conseguiram se desenrolar em função do programa, conseguindo adequar o seu orçamento doméstico agora com mais tranquilidade. Tudo passa. Uma hora a bênção chega. Uma hora Deus usa governo, usa vizinho, usa parente, usa igreja, usa pastor, usa diácono, usa o ministério de louvor, usa o coral. Uma hora a bênção chega e dissipa todas as trevas que ficam tentando aplacar o nosso coração. O consolo do Senhor chega. Uma hora a dor vai passar, uma hora a enfermidade será curada, uma hora aquele
problema que você enfrenta no casamento será superado. Uma hora o filho retorna para os caminhos do Senhor. Uma hora aquela pessoa que está enclausurada por um vício, por um entorpecimento da alma, uma hora Deus resgata essa vida e tira ela dessa clausura completa, em nome de Jesus. Porque o Senhor diz que o povo é como a erva do campo, seca, ela murcha, seca, cai e o vento leva. Babilônia caiu, irmãos. O maior império do mundo antigo caiu e o Senhor levou. Sabe, o Senhor, Ele manda consolo quando Ele mostra que Ele mesmo intervém na nossa história e Ele mesmo nos dá dias de esperança, dias melhores, esperança de dias melhores. Terceiro e último lugar, para começar a encerrar a minha mensagem. O consolo de Deus vem quando Ele mesmo intervém completamente na nossa história. O versículo 9 diz assim: diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis aí está o seu Deus. Agora sim, eu quero voltar ao Isaías 25, voltando um pouquinho no texto do livro. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ele vem, o Senhor intervém na nossa história. Francis Schaeffer, um teólogo suíço, escreveu um livro chamado O Deus que Intervém. E ele conta a história de um piloto de avião comercial que estava planando nos Alpes suíços e o frio congelou certa parte dos instrumentos do avião. E ele ficou sem direção e com aquela parte que dirige o avião, que pilota o avião, travado. E ele orou e falou assim: Deus, o Senhor é Deus fogo consumidor. Esquenta esse avião, descongela os instrumentos, descongela esse negócio aqui, que eu não sei qual é o nome, é manche, não sei se é isso mesmo. Mas descongela aqui o volante do avião e permita que eu pouse em segurança com todas essas pessoas no aeroporto. Naquele momento, ele sentiu um calor envolvendo o seu corpo. Ele pensou que era só a emoção. Ele estava tomado pela emoção da oração. Ele perguntou ao seu copiloto: o que foi que aconteceu aqui? Eu estou sentindo um calor, parece que o avião está esquentando. E este avião esquentando descongelou os instrumentos. E esse descongelamento permitiu que eles pousassem em segurança. É um Deus que intervém até na temperatura. Nós temos visto testemunhos de pessoas percebendo a intervenção de Deus, encaminhando em hospitais, levantando médicos, levantando procedimentos para trazer cura. Pessoas que se encontram, que dão um testemunho que corresponde exatamente ao problema que a pessoa está vivendo e que aquilo dali traz consolo, conforto para o seu coração e ela muda de vida, muda de perspectiva. Hoje pela manhã na escola dominical, aliás, irmãos, permitam-me abrir um parênteses aqui. Cadê você na escola dominical, hein? Venha para a escola dominical. Aqui a gente é abençoado com o ensino da palavra de Deus de uma maneira muito dedicada e poderosa para os nossos corações. Não deixe de participar da escola dominical, em nome de Jesus. Mas hoje pela manhã nós vimos o testemunho de alguém que no jantar do Dia dos Namorados foi tocado pela palavra da palestrante aqui e que percebeu que algo que já acontecia há alguns anos no seu relacionamento conjugal estava prejudicando e que por aquela palavra que foi exposta ali, o coração dele foi alcançado por essa palavra, quebrantado, e ele conseguiu mudar completamente já naquela mesma noite o seu relacionamento com a esposa. Deus intervém na sua história. Você talvez tenha entrado aqui desanimado, abatido, precisando de consolo.
E é exatamente isso que está acontecendo aqui para a sua vida, em nome de Jesus. Receba este consolo no seu coração, em nome de Jesus. Portanto, este é o nosso Deus. Ele virá como rei, virá com poder, virá para dominar. É o Deus que vem com poder e o seu braço forte dominará. Com ele tem o galardão, ele tem a nossa recompensa, ele vem sem demora. Nós estamos esperando sim uma intervenção direta de Deus, quando ele virá definitivamente, o retorno de Jesus, glória a Deus, aleluia, como diz Apocalipse capítulo 22, eu venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. É o Deus que conhece o fim desde o começo. Mas ele também intervém em alguns pontos dessa nossa caminhada, em momentos específicos, que ele vai trazer a palavra diretamente para o seu coração, ministrando um consolo especial. Hoje é um dia especial para isso. Ele é santo, justo, poderoso, não negocia a santidade, não brinca de ser Deus para a gente brincar de ser gente. Ele quer dominar sobre todas as áreas e coisas em nossas vidas. Por outro lado, ele vem como Senhor, Rei, dominador, braço forte, mas também vem como pastor. Pastor, diz o texto que ele apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e carregará no colo as que amamentam, ele guiará mansamente. E este é o clímax deste texto, e ele é surpreendente, porque depois de tudo que foi dito sobre a grandeza e o poder de Deus, sobre a sua soberania, sobre as nações e sobre os séculos, o profeta encerra com a imagem inesperadamente terna, um pastor carregando um cordeirinho nos seus braços. E eu não sei quantos de vocês já tiveram aqui a experiência de carregar um cordeirinho. É fofinho demais, gente. É gostosinho demais. O bichinho é carinhoso. Ele é meigo. Você imagina agora, o judeu, 15 dias antes da Páscoa, ele pega um cordeirinho. Ele leva para dentro de casa, dá banho. Ele não deixa esse cordeirinho sair de casa, para não acontecer dele machucar e prejudicar a sua oferta na Páscoa. Para não acontecer dele ser tragado por lobos ferozes e perder a sua oferta da Páscoa. Para não acontecer de ser furtado e perder a sua oferta da Páscoa. Agora esse bichinho terno, carinhoso, afetuoso, dormindo junto com ele dentro de casa. Chega no dia da Páscoa, o que ele faz? Mata. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que entregou a sua vida. Ele disse em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Eu a entrego, eu tenho poder para entregar e poder para reaver, porque foi o meu Pai que me deu este poder e autoridade. Sabe, queridos, este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, que está aqui perdoando os nossos pecados. Aí, o profeta Isaías, em vez de utilizar isso para trazer o perdão de Deus, ele faz isso um pouco antes, quando ele fala que tudo já foi pago. Ele usa agora a imagem do pastor com o cordeirinho para se referir a Deus e a nós neste relacionamento. Porque ele sabe muito bem, o pastor no Oriente, quando ele chegava no seu rebanho e tinha os cordeirinhos, ele sabia que o passo e compasso daqueles cordeirinhos ali não era o mesmo do rebanho. Então o que ele fazia? Ele pegava e fazia a roupa e colocava alguns desses cordeirinhos aqui para carregar, como se fosse um canguruzinho. Levava esses cordeirinhos, levava outros sobre os ombros, levava outros aqui no próprio braço, mas não deixava para a gente para trás. Deus conhece o nosso ritmo, Deus conhece o nosso nível de maturidade, Deus conhece a nossa necessidade de acompanhamento, a nossa necessidade de apoio, a nossa necessidade dele colocar nossas vidas em seus braços. E mais ainda, observe
que não somente este Deus que vinha com poder, com um braço forte, que governa todas as coisas, a imagem de um rei guerreiro, de soberano, que faz dobrar os joelhos das nações. Quando ele chega no versículo 11, que ele gira completamente, é esse mesmo Deus, com esses mesmos braços poderosos, que recolhe os cordeirinhos, os fracos, os pequenos, os que não conseguem acompanhar o ritmo do rebanho, e mais ainda, para quem sente que não consegue mais correr, que ficou para trás, que perdeu o passo com Deus, o texto diz que ele não expulsa esses cordeirinhos lentos, mas que carrega, e não descarta nem mesmo quem está fraco, e principalmente quem precisa de acompanhamento especial, que é o outro detalhe precioso: guiará mansamente as que amamentam. O pastor também cuida das ovelhas, que carregam uma vulnerabilidade especial. Ele conhece o peso que cada um carrega. Ele não trata todos do mesmo jeito, com a mesma velocidade. Ele é pastor e pastores conhecem cada ovelha pelo nome. Você já pensou? Aquelas que amamentam. E nós sabemos disso, nós pastores aqui, eu, pastor Osvani, pastor Israel, os demais pastores aqui presentes e pastoras, nós sabemos disso, que eventualmente chega um casal, chega uma família com uma criança pequena, que chora. Algumas pessoas ficam incomodadas, ficam se retorcendo no banco. Eu lembro uma vez que meu filho fez uma cirurgia, e ele voltando da anestesia, ele estava completamente sem paciência. E no hospital, em um box, outro box na pediatria, tinha uma criança que também fez uma cirurgia, e ela estava chorando bastante. E o meu filho assim: quem é esse menino? Manda calar a boca! Tem gente que parece que está voltando de anestesia na igreja, não tem um pingo de paciência, fica se retorcendo no banco, olhando para um lado, para o outro. E Jesus Cristo disse para os seus discípulos, que estavam mais ou menos desse jeito: olha, deixem vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Sabe, queridos, nós sabemos que existem pessoas com necessidades especiais, pessoas que estão em fase da sua vida que precisam de um pouco mais de tempo para chegar aqui, pegar a ceia, entregar o dízimo, para acompanhar o ritmo dos cultos, para subir aqui nas escadas. Nós estamos providenciando aqui, a pedido do pastor Osvani, por exemplo, uma rampa de acessibilidade aqui na frente da igreja, para facilitar aqueles que têm necessidades especiais de locomoção, para entrarem no nosso templo aqui de uma maneira mais fácil. Aí você fala assim: mas e agora, pastor, que eu não tenho fisicamente nenhuma dessas necessidades? E eu também não sou como as ovelhinhas mamães que estão amamentando os seus cordeirinhos. Mas você tem o seu ritmo e uma parte vulnerável que só você conhece e que Deus também sabe. E a lição desse episódio aqui não é da gente falar de coisas fisicamente vulneráveis. Não são das coisas evidentes que todos nós podemos nos ajustar aqui. A lição deste episódio aqui é falar que você tem um Deus que conhece o seu coração, que conhece a dificuldade que você enfrenta, que conhece a sua economia do lar, que conhece os seus relacionamentos, que conhece o seu temperamento, que conhece a sua personalidade, que foi construída ao longo do tempo com experiências, umas excelentes, outras nem tanto, traumáticas. Esse Deus, Ele está dizendo aqui: eu sou forte, poderoso, vou intervir na sua história, vou trazer bênção sobre a sua vida, mas eu também sou o seu bom pastor. Eu te carrego no colo. É um Deus perdoador e zeloso. Ele sabe cuidar dos seus filhos, das suas ovelhas. Ele tem colo, Ele alimenta, Ele tira os carrapichos, Ele consola de verdade, Ele oferece conforto para a nossa alma. E Ele está aqui para ministrar na minha e na sua vida. Sabe, queridos, eu não sei por onde você andou, quais sofrimentos você tem carregado em sua alma, quais lágrimas você tem derramado. Não sei. Mas o que eu sei é que hoje, sem dúvida alguma, porque desde manhã o Senhor está nos direcionando para Isaías 40.
O Senhor está aqui para ministrar força a quem está cansado e abatido, hoje de manhã foi isso, e consolo para o coração que está quebrantado. Ele está aqui neste lugar. E olha, eu quero que você entenda uma coisa. Eu preciso dizer isso aqui. Não tem a menor garantia de que você vai ter de volta alguma coisa que você perdeu. O consolo de Deus não é para trazer de volta o que você perdeu. Não tem garantia de que o marido que deixou vai voltar, de que a esposa que saiu volta, ou de que qualquer outra coisa você vai receber em dobro da mão do Senhor. Não é isso. Ele pode fazer isso, Ele pode restaurar, Ele pode trazer o cônjuge de volta, Ele pode restaurar e prosperar a sua vida 2, 3, 10 vezes mais. Mas o que eu quero dizer é que a verdadeira consolação que o Senhor quer nos dar aqui é a vontade, a disposição e a capacitação que vem dEle para recomeçarmos com alegria de espírito. Se você quer recomeçar, aí sim você pode, em nome de Jesus. É o consolo que vem instalar na nossa alma um upgrade de alegria, de satisfação, de contentamento, de esperança, de que o Senhor perdoa os meus pecados. Eu não sou refém de erros, eu não sou refém de pecados, eu não sou refém dos meus deslizes. O Senhor ministra santidade na minha vida, o Senhor ministra santidade na sua vida. Você não precisa ficar sendo acusado o tempo todo. O acusador é outro, o nome dele é diabo, Satanás. Deus é Deus consolador e perdoador. Aleluia. Existe esperança de dias melhores. Existe um Deus que intervém na nossa história. Em um dado momento com um braço forte e dominador, em outro como um bom pastor, mas Ele está presente. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus para encerrar. Há consolo para o nosso coração, há esperança de dias melhores, e há um Deus que é rei e pastor. Sabe de uma coisa? A palavra disse: consolem, consolem, diz o nosso Deus. Que sejamos consolados. Ele veio, Ele está aqui com este consolo, e Ele pode nos carregar em seus braços. Em nome de Jesus, eu gostaria que você baixasse sua cabeça neste momento, que fechasse seus olhos, que colocasse a mão sobre o seu coração.